sonhador. No episódio História de Ninar, que é o 10º episódio da 12ª temporada de Family Guy, Peter Griffin decide contar histórias para Stewie antes de dormir. Mas, como é típico do Peter, as histórias acabam sendo versões super bizarras e hilárias dos contos de fadas que a gente já conhece. Mas onde estão os bons e velhos costumes que costumávamos ver? Peter começa o episódio assistindo a um filme e logo em seguida pede desculpas à sua esposa Lois por ter a agredido no restaurante no dia do aniversário dela. Lois responde comentando que o gerente foi muito legal por não ter chamado a polícia. Stewie chama seus pais, pois não consegue dormir. Peter vai até ele e acaba se cansando muito no trajeto de um quarto até o outro. Stewie comenta que são apenas 10 passos. Peter faz um comentário sobre um fato que assusta Stewie e logo vai até a estante para pegar um livro e contar algumas histórias para fazer Stewie dormir. Na versão de Peter, ele mesmo assume o papel de João, o protagonista preguiçoso e azarado da história. Ao contrário do João original, que é retratado como um jovem corajoso, Peter traz uma versão mais cômica e relaxada, que se encaixa perfeitamente em seu personagem habitual na série. No início da história, João, Peter, é encarregado de vender a única vaca da família para comprar comida. Contudo, em vez de conseguir um bom preço pela vaca, ele a troca por feijões mágicos, entregues por um mercador verde que, como de costume, engana o ingênuo João. Eu não tenho muito, mas te dou uns feijões mágicos por ela. Era exatamente disso que eu precisava. Quando João retorna para casa, a troca dos feijões é recebida com escárnio pela família. No entanto, os feijões revelam-se verdadeiramente mágicos e, ao serem plantados, crescem rapidamente em um imenso pé de feijão que alcança os céus. Aparece um vizinho, Glenn, perguntando sobre o pé de feijão, dizendo que estava atrapalhando a visão da Miss Muffet e precisa vê-la para conseguir fazer coalhada e soro. João explica que é um pé de feijão e avisa que vai subir. Lois fala que ele não deve fazer isso. Entretanto, João diz que seu antigo treinador está apitando para ele subir. João escala o gigantesco pé de feijão e chega a um castelo no céu. Ele joga algumas moedas e logo uma galinha pergunta quem ele é e manda ele ir embora. João pergunta se ela está fazendo cocô e ela responde que estava colocando um ovo. Quando ele percebe que é um ovo de ouro, ele pega a galinha e se prepara para descer. Meu Deus! Deve ser isso que os famosos rappers negros comem no café da manhã. Quem tá aí? Mas logo ouve uma voz. A galinha diz que a voz é do gigante. O gigante aparece e diz a João que ele não pode levar o ganso dele embora. A galinha faz uma expressão diferente ao ver dois caras brigando por ela. João sai correndo e começa a descer o pé de feijão e o gigante desce atrás dele. João se assusta ao ver que seu vizinho estava cortando o pé de feijão enquanto ele descia. João se apressa e desce, mas o gigante não consegue descer antes e a árvore acaba caindo em cima dele, esmagando-o. Lois se anima ao ver que João estava bem. João conta a ela que arrumou uma galinha dos ovos de ouro e que os problemas financeiros deles estavam resolvidos, mas que os problemas íntimos deles não. Na segunda história, Peter decide contar a versão dele de Chapeuzinho Vermelho. Stewie é Chapeuzinho e ela está indo levar uma cesta de comida para a vovozinha. Entretanto, quando a mãe de Chapeuzinho, Lois, entrega a cesta, Chapeuzinho reclama do peso e vai conferir por que está tão pesada. Ela logo vê que na cesta tinha gelo e cerveja. A mãe de Chapeuzinho fala para ela seguir a trilha, que nada lhe acontecerá. Chapeuzinho refuta dizendo que sua avó mora a 108 quilômetros de distância. Chapeuzinho então começa sua jornada pelo bosque, vê uma árvore, conta uma piada e continua em frente até encontrar o lobo mau. Eles conversam um pouco e seguem juntos na caminhada pelo bosque. Oi, você é o lobo, né? Sou, e não se esqueça do grande e do mal. Não. Chapeuzinho pergunta ao lobo sobre os 3 porquinhos. O lobo conta que todos têm uma má impressão dele a respeito dos 3 porquinhos e que ele só queria conversar com eles. Chapeuzinho avisa que vai à casa de sua avó, mas antes teria que ir ao banheiro, pois na casa da avó o banheiro era muito perto da sala de jantar. Na cena seguinte, a avó de Chapeuzinho está deitada na cama perguntando ao marido onde ele iria. Ele comenta que vai ao prédio de Botas. Ao chegar lá, ele ouve uma música
música. Bate na porta, mas ninguém abre. Ele avisa que, se não abrirem, vai alugar a casa para Caixinhos Dourados e os 3 ursos. Ai, mas que bacana. Ai, é divino como você disse. Tudo bem, eles vão arrumar o local. Na cena seguinte, o lobo bate na casa da avó de Chapeuzinho, fingindo ser ela. Sua avó pergunta como ela irá saber que é verdade. O lobo logo fala que a imitação está perfeita e avisa que trouxe um doce chamado Bem Casado para ela. A avó acredita e abre a porta, sendo atacada. Logo em seguida, Chapeuzinho aparece e vê o lobo deitado na cama da avó, fingindo ser ela. Ela logo fala para ir direto ao assunto e que já sabia que era o lobo e não sua avó. O lobo faz um comentário dizendo que Chapeuzinho não tinha do que reclamar, pois seria ele quem seria atacado pelo lenhador. Chapeuzinho pergunta sobre o lenhador e logo aparece Peter como o lenhador acabando com o lobo, mas também com sua avó, que estava dentro do lobo. E o lenhador? Peter logo percebe que Stewie dormiu, mas o acorda de um jeito bem delicado para ouvir a terceira história. A última história que Peter conta é a de Cinderela. Lois é Cinderela, e como na história original, ela é uma jovem que vive com a madrasta e as irmãs malvadas Stewie e Meg. A cena seguinte mostra as irmãs malvadas tomando chá enquanto Lois trabalha. Stewie fala que acha injusto serem chamadas de más, mas Meg logo responde dizendo que ele também seria mau se seu padrasto fosse Bruce Jenner. Em seguida, aparece Bruce Jenner e um corneteiro que logo é atacado por um homem dizendo que ele havia roubado sua corneta. Stewie acha um convite para a festa do príncipe. Lois comenta que o príncipe está procurando alguém para casar, mas as irmãs mas logo a refutam dizendo que não é ela e que o nome da história não é Cinderela. Lois diz que a história é Cinderela. Stewie diz que isso não é bom para ele e para Meg. Na cena seguinte, a madrasta e as irmãs malvadas vão para a festa. Cinderela aparece arrumada na escada, pedindo para que a esperem, dizendo que a madrasta falou que, se ela tivesse um vestido bonito, poderia ir ao baile. Stewie pergunta como ela fez o vestido tão rápido, e a madrasta diz que ela não irá à festa e manda as meninas rasgarem o vestido dela, enquanto a madrasta olha e dá risadas. Cinderela aparece logo após desabafando com Brian, e quando olha para cima, aparece uma fada dizendo que iria ajudá-la e oferece um vestido novo para ela ir ao baile. Cinderela logo aceita e pergunta como irá para o baile. A fada madrinha transforma Brian em um cavalo e Joe em uma carruagem. A próxima cena é o baile. Nele, aparece Glenn reclamando da realeza, falando que eram pessoas feias com dentes de coelho. Logo em seguida, aparece Peter como o príncipe, agradecendo a madrasta e as irmãs malvadas por irem à sua festa. A madrasta apresenta suas filhas e diz que elas fariam de tudo para serem a princesa de Peter. Ele diz que elas são nojentas, mas pede para esperarem caso ele não encontre ninguém. Ele sai de perto delas e logo encontra Cinderela. Se apaixona à primeira vista. Ele a elogia e ela comenta que ele fede menos que os outros membros do reino. Peter comenta que tomou banho no ano passado. Eles começam a dançar e todos aplaudem. Quando vão se beijar, Cinderela percebe que já está quase na hora dela perder o encanto e foge, deixando para trás um sapato de cristal. Peter encontra o sapato junto com uma caixa de preservativos. A cena seguinte mostra Cinderela, Lois, triste por não ter conseguido beijar o príncipe e falando que nunca conseguiria ser uma dona de casa rica e folgada. Joe, já de volta da transformação, a consola. Peter aparece junto com um súdito, perguntando se alguém a tinha encontrado, mas o súdito responde que não. O príncipe sai em seu cavalo à procura da dona do sapatinho, procurando em quase todo o reino. Vai até a casa da madrasta e na hora que uma das irmãs está prestes a calçar o sapato, Cinderela aparece e ele a reconhece. Coloca o sapato e se abraçam e logo em seguida se casam. Peter finaliza as histórias e coloca Stewie para dormir. Passa pelo quarto de Chris, fecha a porta e lhe boa noite. A imagem mostra Herbert em pé ao lado da cama de uma forma completamente estranha. Passa também pelo quarto de Meg e a imagem mostra apenas seus pés como se ela estivesse pendurada. Boa noite, Maggie. Obrigado por assistir. Te vejo nos próximos vídeos.